Bem, na última aula, nós terminamos a questão referente à petição inicial, tá? Nós finalizamos isso e iniciamos uma matéria nova referente à carreira da magistratura, né? Como a proposta de iniciação ao mundo jurídico é de apresentar a vocês o cenário prático do direito, já situá-los em possibilidades que a carreira vai trazer a vocês, situações que vocês vão vivenciar, prepará-los um pouco já para questões de estágio, assim por diante. Agora nós ingressamos, então, na carreira da magistratura, ou como vocês conhecem como juiz, né? Então vamos lá. Vou projetar aqui a minha tela para que a gente consiga. Epa! Cadê? Aqui e aqui. Bem, deu certo, ok? Então vamos lá, vamos fazer uma recapitulação, né? Na última aula a gente começou a verificar essa questão referente à magistratura e nós falamos sobre, primeiro, a questão do ingresso na carreira. Como é que se dá o ingresso na carreira da magistratura? E nós já sabemos que o ingresso na carreira da magistratura é mediante concurso, né? Você deve se submeter a esse certame ou concurso público que nós chamamos e ter êxito em todas as fases para que efetivamente você se torne juiz. Que etapas são essas? Nós falamos que ela tem 5 etapas. A primeira é uma prova objetiva. O que é uma prova objetiva? Quando eu me refiro à prova objetiva, eu estou dizendo que se trata de uma prova de múltipla escolha, por exemplo. Ok? Uma prova de múltipla escolha. E você deve passar dessa primeira fase. Tem alguém com o microfone ligado aqui? Já desliguei. Bem, então você deve... Tá, cadê? Passar pela primeira fase. Depois, na segunda etapa, deve acontecer a chamada prova escrita, que é duas provas que constituem, na verdade, 2 sentenças, né? Civil e criminal. Então, vai ter ali a prova de sentença, que a gente chama. Novamente, também tem que preencher uma quantidade X, que é delimitado, tem a chamada nota de corte, e assim por diante. Depois, vem a chamada terceira etapa, e a terceira etapa, ela tem múltiplas situações envolvidas, ok? Múltiplas situações envolvidas. A chamada sindicância da vida pregressa, investigação social, o que é isso? Eles querem saber qual era a sua conduta de vida, tá? Até chegar ali. Como é que você agia, se você possui antecedentes criminais, o que você publica nas redes sociais, ok? Tudo isso é levado em consideração. Eles fazem ali como se fosse uma investigação mesmo da sua vida, para saber quem é você, o que você faz, o que você defende, o que você deixa de defender e assim por diante. Eu sempre digo para os meus alunos, logo no início, que a rede social, pelo menos para nós do direito, eu acredito que na verdade para todo mundo hoje, né? Até mesmo no setor privado, quando a gente vai ser empregado em algum local, muitas empresas têm tido esse cuidado de olhar o perfil da pessoa possivelmente contratada para entender quem é ela, né, qual é o comportamento dela e assim por diante. Então, cuidado com as redes sociais no sentido de faça suas publicações, claro, né, não é que você tem que deixar de viver, pelo contrário, mas cuidado com alguns conteúdos postados no sentido de até apologia às drogas, essas coisas, nesse sentido que eu estou dizendo, tá? Essas coisas, elas pesam bastante. Então, a sindicância de vida pregressa. Depois vem um exame de sanidade física e mental, e esse exame é um exame para ver se a pessoa tem condições suficientes, né, se ela não tem nenhuma enfermidade mental, algum quadro depressivo e assim por diante, e seja capaz de atuar na profissão. Exame psicotécnico. A quarta etapa, a chamada prova oral. Professora, a prova oral é uma entrevista? Não é uma entrevista, como eu havia dito.
A prova oral é uma prova mesmo. Como que funciona? Haverá um dia em que se marca a prova oral, tá? A prova oral. Tem os sorteios de pontos referentes a cada disciplina. Por exemplo, ponto de direito civil, né? Aí coloca lá, por exemplo, contratos, coloca questões diferentes a direito de família, coloca tudo. Sorteia um ponto e aí o examinador ele vai te perguntando questões sobre aquele conteúdo para ver se você sabe mesmo, tá? Se você sabe aquele conteúdo. Mas olha só, uma pessoa que já passou da primeira fase, passou da segunda fase, está na prova oral, né, que é a última fase, é uma pessoa que com certeza já tem aí um bom caminho traçado e tem uma segurança muito grande. Então, a prova oral, ela é uma junção de coisas. Claro, domínio sobre o conteúdo, mas também um controle emocional muito grande. Porque você fala, nossa, eu vou ficar ali quase nu na frente daqueles senhores e o cara me carcando questão. Então, dá uma apreensão inicial. Sem dúvida alguma, você fica um pouco apreensivo. Mas não significa que a prova oral é uma coisa impossível, pelo contrário. O que eu tenho visto é que as pessoas que vão avançando nas etapas, quando se trata de prova oral, salvo alguma situação muito, muito específica de alguma pessoa que estava muito nervosa ou teve um comportamento, foi mal educado com os examinadores, isso pode prejudicar, sem dúvida, o candidato, via de regra, o caminho é que aconteça a aprovação, tá? Então, só recapitulando o que a gente viu na última aula. Bem, nós falamos da inscrição preliminar e aqui tem alguns pontos interessantes, né? Para você se inscrever nesse concurso, tem alguns requisitos a serem cumpridos. Primeiro, a chamada prova do pagamento da taxa de inscrição, tá? Isso aí é uma coisa comum a todos os concursos. No segundo momento, a cópia do documento que vai comprovar a sua nacionalidade, tá? Tem que comprovar a nacionalidade brasileira. Deixa eu olhar aqui. Depois, se você não puder realizar a sua inscrição por si próprio, aí você vai ter que utilizar aquele instrumento que eu já conversei com vocês, a inscrição mediante procuração com poderes especiais. Não precisa ser aí um advogado para ter a procuração com poderes especiais. Pode ser aquela de forma extrajudicial, tá? Pode ser uma procuração com poderes especiais de forma extrajudicial, desde que haja a chamada firma reconhecida, né? Então, vai ter que verificar essa questão da assinatura em cartório e assim por diante. E aí, vem um ponto que nós precisamos entender, que me perguntaram na aula passada, mas como eu não havia chegado nesse ponto, eu preferi não responder naquele momento, né? A questão da chamada atividade jurídica, né? É aqui que acho que todo mundo quer saber o que é necessário para realizar essas atividades jurídicas que vá aí preencher essa exigência do concurso da magistratura, né? Então, na inscrição, você vai ter que comprovar que é bacharel em Direito, e até a data da inscrição definitiva, que vai acontecer ali após a segunda fase, a exigência de 3 anos de atividade jurídica. E aí vem um detalhe importante. Esses 3 anos é após a obtenção do grau em bacharel em Direito. Bem, você já consegue aí visualizar que o que você faz na graduação, seja congressos, estágios e assim por diante, isso não é levado em consideração no sentido de pontuação, né? Pontuação não, de cumprimento, porque não é ponto, de cumprimento da exigência desses 3 anos de atividade jurídica. Por quê? Porque para você começar a contar esses 3 anos de atividades jurídicas, você deve ser formado, deve ter colado o grau, que é o termo correto, deve ter colado o grau, e aí sim começa a se contar 3 anos. Mas vamos entender o que conta como atividade jurídica, porque não é tudo, tá? Não é tudo que vai contar com atividade jurídica. Então vamos lá. O que preenche esse requisito, né? O que vai preencher essa questão das atividades jurídicas? Bem,
Vou tomar uma água aqui, que minha voz hoje está meio... Então, as atividades jurídicas. Vamos entender o que conta e o que não conta. O primeiro, aquela exercida com exclusividade por bacharel em direito. Essa aqui, em princípio, ela não revela muita coisa para a gente, né? O que é uma atividade exercida com exclusividade por bacharel em direito? Mas vou te dar alguns exemplos que só o bacharel de direito pode realizar. A advocacia. Né? A advocacia, embora o inciso segundo já coloque a questão da advocacia. Delegado de polícia tem que ter o curso, né? Deve ter ali realizado o concurso e deve ser bacharel em direito. Então, tem algumas profissões que, de fato, somente o bacharel em direito pode exercê-la. Mas o inciso segundo, assim, que é um dos mais interessantes. O que vai contar como atividade jurídica, no inciso segundo, é o exercício da advocacia. Mas calma lá. Lembre-se que você precisa preencher, no mínimo, pode ter mais, tá? É uma exigência mínima, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. E o inciso segundo está dizendo que você pode preencher isso exercendo a advocacia. Inclusive voluntária, como está dito aqui. Voluntária é aquela advocacia que nós já conversamos, que é a chamada advocacia pro bono. Se você tiver tempo e não precisar de dinheiro, e você quiser fazer advocacia pro bono nesses 3 anos, parabéns! Que bom que você tem essa disponibilidade e essa questão também de não precisar ficar tão preocupado em conseguir valores para se manter. Então, a advocacia, inclusive a voluntária, preenche esse requisito. Só que cuidado, há uma forma de contar essa questão da advocacia. Para você contar a advocacia como atividade jurídica, no concurso da magistratura, é necessário que você tenha uma participação anual de, no mínimo, 5 atos privativos do advogado. Perceba, então a conta vai ser assim. Você tem que ter 3 anos de atividade jurídica no concurso, correto? E este inciso está dizendo para a gente que um ano exercendo a advocacia, em um ano você precisa realizar pelo menos 5 atos administrativos, atos privativos do advogado. Leia-se, professor, o que é atos privativos do advogado? Vamos lá, audiência, petição inicial, alegações finais, recursos, ok? Todas as atividades que dependem ali do advogado. Isso é uma atividade privativa do advogado, ok? Isto é uma atividade privativa do advogado. Perfeito? Então, os 3 anos da atividade jurídica, se você for cumprir advogando, para contar um ano, você precisa fazer 5 atos. E vou confessar para vocês, não é tanto assim, né? É até pouco atos que se deve cumprir advogando para preencher esse requisito, se for essa atividade que você for desempenhar para cumprir essa necessidade da atividade jurídica. Deixa eu ver só o chat aqui se não tem nada. Matheus, eu confesso para você que aqui no Paraná, eu não sei... aqui no Paraná, não precisa ser bacharel em direito. Eu conheço pessoas, inclusive, formadas em outras áreas, gente formada em turismo, hotelaria, que não precisa. O delegado precisa, o investigador não, tá? O investigador não é necessário que seja formado em direito. Inclusive, também os agentes da Polícia Federal, né? Se aplica também delegado formado em direito da Polícia Federal e os agentes são formados em profissões variáveis, mas tem que ter um ensino superior, né? Mas não necessariamente o direito. Gustavo perguntou se a advocacia dativa conta nessa questão. Conta, Gustavo, tá? Conta sim, não tem nenhum problema. Pode tanto aquela voluntária, no sentido pro bono, quanto a chamada advocacia dativa, que você está suprindo ali uma situação. Deixa eu só ver aqui, Gustavo.
tipo ficar 3 anos atuando em nome de outro estado, em nome de um escritório? Não entendi. Você reformou sua pergunta, Gustavo, que eu não entendi ela muito bem. O Osmar perguntou se precisa de ter 3 anos para ser delegado. Não, Osmar, não. Vamos lá, são coisas distintas. Nós estamos falando do concurso da magistratura, tá? Nós não chegamos ainda no concurso de delegado, nós não estamos falando sobre isso. Aqui no Paraná, por enquanto, não é necessário ter atividade jurídica. Você pode prestar o concurso ao término da graduação, tranquilamente, tá? Eu estou dizendo que os 3 anos de advocacia se referem ao concurso da magistratura. Acho que eu entendi assim, Gustavo, me corrija se eu estiver errado. Se você pode atuar frente a um escritório, né, que está em outro estado, e prestar um concurso em outro estado da federação, seria isso? Vamos pensar que você está aqui no Paraná, trabalha no escritório aqui, e de repente o concurso é lá em Minas Gerais. Você pode utilizar os atos que você realizou aqui para comprovar a atividade jurídica, é isso? É isso que eu entendi? Só me diga se sim. Ah, tá. Perfeito. Sim, Gustavo, não importa em que local você está fazendo a sua atuação, tá? Isso é indiferente, digamos assim. Isso é indiferente, é irrelevante, na verdade. A ideia é comprovar que você trabalhou. Essa é a questão. E já a gente vai ver como é que se comprova isso, porque você vai ter que comprovar. Não é só assim, fui lá na audiência. Não, você vai ter que comprovar isso, né? Ou o pessoal vai exigir que você comprove. Então, o inciso segundo, a questão da advocacia, e já a gente vai voltar aqui, porque isso precisa ser comprovado. O inciso terceiro, o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico, tá? Cargos, empregos ou funções, nós podemos colocar aqui que cargos como a magistratura vai contar, né? O magistério, que é o dar aula, mas não é dar aula em qualquer curso sobre qualquer coisa. Deve ser matéria que verse sobre direito, porque você está utilizando daí os conhecimentos jurídicos, ok? Conhecimentos jurídicos. Depois, função de conciliador, tá? A função de conciliador também conta nos juizados especiais, né? Conciliador é aquela figura que vai tentar ali aproximar as partes, solucionar a questão, sem intervenção efetiva no Poder Judiciário, no sentido de ir ali dar uma sentença já imediatamente. Então, o conciliador, ele vai ser um facilitador dessa resolução de conflitos, ok? E também conta como atividade jurídica o exercício de atividade de mediação ou de arbitragem na composição de litígios. O mediador, ele é, de certa maneira, uma pessoa que também facilita a comunicação entre as partes, né? Ele vai, digamos assim, preparar o terreno para que as partes ali cheguem por si só a um consenso sobre determinado assunto e consigam resolver sozinhas a questão. A arbitragem é uma forma de solução alternativa de conflitos, que a gente chama, em que as partes, olha que interessante isso, elas escolhem um árbitro, mas claro, isso tem toda uma regra específica que vocês vão ver em direito civil. Esse árbitro, né, devidamente constituído, tem uma série de requisitos para ser um árbitro, ele soluciona, ele decide sobre a situação, no sentido de, vamos ver aqui o que efetivamente aconteceu, qual é a alternativa correta a ser seguida, quem está certo, quem está errado. Muitas empresas gostam de utilizar essa questão de arbitragem na questão de realização de comércios e assim por diante. Ok? Então, mediação e arbitragem também conta como
atividade jurídica. Bem, e esse tópico aqui, o parágrafo primeiro, eu quis deixar muito em evidência, pessoal. Para você comprovar essa atividade jurídica, estágio acadêmico ou qualquer outra atividade anterior à sua colação de grau não conta como atividade jurídica, ok? Não conta como atividade jurídica. O que vai contar como atividade jurídica tem que seguir este artigo e, além disso, deve-se contabilizar a partir da colação de grau. A colação de grau, ela vai ser decisiva para o início da contagem desse prazo. Antes disso, não há que se falar em atividade jurídica, ok? Tá. O parágrafo 2º, importante. Mais uma. Como é que eu comprovo? Você vai ter que comprovar. A comissão de concurso ela não vai ficar satisfeita com apenas você indo lá e falou, olha, eu fiz isso aqui, eu pratiquei esse ato, eu fiz essa audiência e assim por diante. Não. Isso é necessário que você comprove. O que você fez efetivamente, né? Que ato foi esse? E assim por diante. Como é que você vai comprovar isso? Este artigo vai dizer que você precisa comprovar mediante certidão circunstanciada, que é uma certidão que vai dizer qual é o número do processo que você atuou. Vamos pegar a questão da advocacia, que é mais simples. Qual é o processo que você atuou? Qual ato processual você realizou? Ok? Expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas atribuições e a prática reiterada de atos que exijam a utilização de conhecimento jurídico. Então, essa certidão é necessário que ela conste o ato que você realizou, ok? O número do processo e assim por diante. Na questão da advocacia, quem vai realizar essas certidões é o próprio cartório, onde tramita o processo. Você vai lá no cartório e fala, olha, eu preciso de uma certidão constando que eu atuei neste processo. Aí o cartorário vai pedir um tempinho ali e vai entregar para você a certidão na sequência para que você leve e protocole junto à comissão do concurso, tá? Então, precisa ser comprovado. É importante, se você pensa no cargo de magistratura, o Ministério Público também vai ter que fazer isso. Quando você está fazendo o ato processual, anota. Anota, por exemplo, autos número tal, o que você fez e assim por diante, porque de cabeça depois você não vai lembrar. Tá? É importante, então, que você tenha ali as anotações do que você está fazendo e já ir pegando as certidões e armazenando, tá? Já ir armazenando para evitar qualquer coisa. Tá, antes de falar sobre isso, eu acabei, tá? Eu acabei aqui, a quinta etapa, né? A quinta etapa, eu pulei isso aqui. A quinta etapa do concurso da magistratura tem a avaliação de títulos de caráter classificatório. Veja, o que isso quer dizer? Quinta etapa, caráter classificatório. Significa que se você passou da primeira etapa, que é a prova objetiva, passou da segunda etapa, que tem a prova de sentença, passou da terceira etapa, que vai ter a sindicância de vida pregressa, passou da prova oral, a última etapa é a chamada avaliação de títulos de caráter classificatório. Perceba, até a prova oral, tá? Até a prova oral, nós falamos de eliminação. Se você passou da quarta etapa, considere-se aprovado. Só que o que pode alterar na quinta etapa? Na quinta etapa, nós temos ali a ordem de classificação. Perceba, vamos pensar que com o resultado da quarta etapa, passaram 30 candidatos. Aí coloca lá, quem está em primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. A quinta etapa, que vai avaliar os títulos, que eu já vou dizer o que são esses títulos, que vão pontuar, ela pode alterar a ordem dos aprovados, mas eliminado você não está. Professora, faz diferença? Faz e não faz, depende de algumas coisas que você está pensando aí. Veja, passar, ótimo, né? Passou no concurso, excelente concurso, muito bem, está aprovado. Só que pode alterar no seguinte sentido. Tem lá a pessoa que pretende estar próximo da família. Vamos pensar aqui no Paraná.
né? Passou lá 10 candidatos. Quando tem essa aprovação, depois vocês são convocados para escolher a comarca que vocês vão atuar, que são cidades, né? E assim por diante. Quem está em primeiro, a tendência é que na disponibilização de comarcas que a gente fala, que são as cidades que ele vai atuar, ele acaba ficando em e talvez ele escolha o que as pessoas mais desejam, uma cidade tranquila, próxima de aeroporto, né? Que ele consiga ali ter uma estrada razoável para ir visitar a família e assim por diante. Assim como o último colocado, a gente presume que, teoricamente, ele fique ali com a cidade não muito querida pelos candidatos. Mas, assim, com o tempo você vai mudar também de comarca, né? Vai rodar o estado e assim por diante, então não tem tantos problemas. Então, tem e não tem. Agora, quando se trata de concurso federal, eu acho que daí pesa um pouquinho mais, né? Ou seja, você está aprovado, mas se mudar muito a classificação, tem gente que pega cidades que são até de difícil acesso, né? Difícil acesso. Eu já vi gente passando em concurso do Ministério Público Federal, indo para o interior do Amazonas, e assim, era muito difícil chegar na cidade, gente, não é brincadeira. O cara tinha que atravessar o rio, o cara tinha que fazer não sei o quê, e não sei o quê, não tinha um banco na cidade, uma loucura, né? Uma loucura, assim. Então, é uma mudança muito radical para alguns. Muito radical. Você tem que ir para o interior do Amazonas, andar de barco, não tem banco na cidade, é um transtorno, assim, né? É muito diferente do que a gente está acostumado a vivenciar. Pois bem, então, os títulos, eles podem alterar a questão da classificação no concurso. Mas vamos entender o que vai pontuar em termos de títulos, né? O que vai pontuar aí como títulos? Vamos lá, então. Que títulos são esses? O que vai dar esses pontinhos aí para você subir de posição, ou talvez por você não ter, descer? Então, vamos lá. O primeiro deles, exercício de cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito pelo período mínimo de 1 ano. Professora, deixa eu ver se eu entendi. Uma pessoa que já era juiz quer fazer outro concurso? Tem gente que faz, tá? Veja o seguinte, você mora aqui no Paraná, aí você está prestando concurso. Bom, o seu intuito é ficar próximo da tua família, né? O desejo de todos. Mas você falou, não, eu vou prestar onde abrir. Prestou em Alagoas, Pernambuco e assim por diante. E, de repente, você passa lá em Alagoas, por exemplo. Aí você fala, não, eu quero voltar para o Paraná, quero ficar próximo da minha família. Aí abre o concurso no Paraná, você fala, vou prestar. E pense que você tem sucesso aí. Bem, se você tem já um exercício, né, como juiz, por exemplo, até 3 anos, você conta 2 pontinhos. Já deu aí uma pontuação para você. Acima de 3, 2,5. Outros cargos que contam também nessa questão da pontuação. Pretor. Deixa eu só explicar o que é pretor. Pretor, gente, é uma figura que o Rio Grande do Sul possuía, que era uma espécie de juiz temporário. Eles abriam um concurso, isso já não existe mais, tá? Mas essa figura já existiu. Eles abriam um concurso para um juiz que ficava ali de forma temporária, uma coisa bem diferente, assim, que não existe mais, não existe pretores, assim, no sentido, na nossa federação. Então, o pretor, se existir ainda, se você foi pretor um dia, você conseguir comprovar, beleza, mas se não foi, não vai ter como comprovar. Ministério Público, que é o promotor de justiça, a Defensoria Pública, que é o defensor público, que é aquele cargo que é um advogado público que só atua para pessoas economicamente hipossuficientes. O que é isso? Pobres, gente. O defensor público, ele é um advogado concursado e não pode desempenhar outra função e só atende pessoas carentes mesmo, né? Eu expliquei um pouco sobre esse concurso, ele é bem interessante, é uma carreira que tem crescido o interesse muito sobre essa carreira, tem crescido bastante o interesse sobre essa carreira. Depois, a questão de Advocacia Geral da União. Sabe o que é Advocacia Geral da União? Quem é membro da Advocacia Geral da União, que daí é um advogado geral da União, que a gente chama, é uma espécie também de advocacia pública, ou seja,
Você é concursado, né? Você não vai poder exercer a advocacia privada. E o que você faz? Você tem um único cliente, que a gente diz. O seu único cliente se chama, como o próprio nome diz, União. Senhora, não entendi. Deixa eu tentar explicar um pouquinho, né? Como vocês não tiveram direito constitucional ainda. Olha só, a gente tem uma federação. O que é uma federação? Esse estado, esse país inteiro chamado Brasil, nós chamamos de uma federação. E essa federação, ela é subdividida em alguns pontinhos, assim, de uma forma bem simples. Nós temos a União, que é um poder extremamente robusto, e a União, vocês vão conseguir identificar aí os seus poderes, né? Que poderes são esses? O seu poder executivo, que é exercido pelo presidente da República, o poder legislativo, né? Nós temos, e o poder judiciário. Nós temos os estados, né? O estado do Paraná, Santa Catarina e assim por diante. Nós temos os municípios, que são entidades menorzinhas. Perceba que tem, né, entidades grandes e pequenas, e ainda o chamado Distrito Federal, que é a nossa capital federal. A Advocacia Geral da União, dentro desse Brasilzão, dentro desses componentes que eu acabei de descrever para você, a Advocacia Geral da União ela vai fazer a defesa da União. Vou te dar um exemplo que está acontecendo hoje no Brasil. Um exemplo da Advocacia Geral da União atuando. No caso, Ramagem Bolsonaro, que vocês estão acompanhando, né, que é um caso em que se contesta, em que se diz que houve possivelmente, porque isso vai depender de um processo, um desvio de finalidade naquela nomeação, né, que você já sabe o desfecho, o Moro saiu do Ministério da Justiça. Então se contesta ali, se diz que houve um desvio de finalidade, porque a nomeação ela não era para fins, digamos assim, democráticos, mas havia um interesse de proteção familiar. Isso vai depender de um processo para dizer. Bem, aí acontece o processo efetivamente, uma investigação, né? Nós estamos investigando isso, você já sabe que tem um inquérito em andamento perante o Supremo Tribunal Federal, em que investiga-se se o presidente da República cometeu aí um crime por conta disso, né? Cometeu um crime por conta disso e outras situações. A Advocacia Geral da União, ela não está defendendo o senhor Jair Messias Bolsonaro. É isso que eu quero dizer para vocês. A Advocacia Geral da União é papel dela na Constituição defender o interesse da União. Portanto, ela defende a cadeira da presidência da República, independentemente do sujeito que ocupa essa cadeira no momento. O que eu quero dizer com isso? A Advocacia Geral da União, neste caso, mesmo que o advogado-geral da União não concorde com aquilo, e até, de certa forma, ache que houve um problema ou não, a Advocacia Geral da União é obrigada a defender aquele ato administrativo que está sendo contestado. Não sei se eu me fiz clara, não sei se deu para entender isso, pessoal. Não sei se deu para entender que a Advocacia Geral da União, ela defende a União, e não o sujeito em si, tá? Não é o sujeito em si. O papel da pessoa que está na Advocacia Geral da União é defender os atos que a União pratica, os interesses da União. E nesse caso, como se trata de um ato praticado pelo presidente da República, nós vemos aí a União atuando. Deixa eu ver aqui a Maria Júlia. Quem for fazer o concurso para magistratura não pode atuar onde tem muitos conhecidos ou familiares? Não, Maria Júlia, não tem nenhum impedimento em relação a isso, né? Veja só, vamos pensar que você teve uma sorte gigantesca de ficar, eventualmente, na cidade que tem um parente seu. E aí você está um dia trabalhando e chega no seu gabinete um processo referente a algum familiar seu. O que vai acontecer é que você não pode atuar naquele processo. É aquele processo em si que você não pode atuar, porque daí tem um interesse, tem um conflito de interesse, já que é um familiar seu, né? Pode ter algum problema nesse sentido, e não ter a imparcialidade que a gente espera do juiz. Então pode acontecer, mas não que você fique impedido, você nunca vai para onde a sua família mora. Não, isso não existe. Isso não se vê
nenhuma vedação, tá? É completamente possível, sim. Tá. Então, eu expliquei sobre a Advocacia Geral da União. Eu espero que eu tenha me feito entender um pouco, tá? Mas só resumindo, o advogado-geral da União, ele é um advogado público, a pessoa passou por um concurso, e a missão desse cara, né, dessa pessoa que está na Advocacia Geral da União, é defender os atos administrativos, né? Professora, mas não dá para concordar, é um show de horror. Bem, né, isso é outra história. Mas que a função constitucional da AGU é isso, é. Eles têm que defender ali, o único cliente deles se chama União, tá? Depois, procuradoria, né, que é o procurador de qualquer outro órgão ou entidade de administração pública, direta ou indireta, ou de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Exemplo, né? Os procuradores, que a gente chama, eles também são advogados públicos. E eles estão atuando no interesse de uma única pessoa. Veja, o procurador municipal, ele vai defender os atos praticados, né, a questão do interesse daquele órgão lá do município, né, ele vai defender os interesses do município. Assim como o procurador do Estado, ele defende e tenta proteger ao máximo, né, fazer a defesa do Estado. Então, é semelhante à AGU, só que cada um ali compondo um ente que a gente chama, defendendo o município, outro defende o Estado e outro defende a União. Pessoal, deu para entender isso da questão da AGU ou ficou confuso? Porque talvez tenha ficado confuso para vocês, eu sei que é um pouco. Pessoal, a AGU é um baita de um concurso, tá? Excelente concurso, aliás. Deve estar girando na casa dos R$25.000 a remuneração, acho que dá, né? Dá para comer uma Nutella de vez em quando. É um concurso bem interessante para quem gosta de advocacia pública, né? Porque você vai ser um advogado, no final dos contos, mas um advogado público, você não pode pegar nenhuma causa particular. É um excelente concurso, tem uma estabilidade muito boa, então não tem nem o que reclamar, né? Então, esses cargos aqui desempenhados pontuam lá para a prova de títulos da magistratura. O que mais que pontua? Exercício de magistério superior na área jurídica pelo prazo mínimo de 5 anos. E esses 5 anos, vamos lá, quando for admissão no concurso, no corpo docente por concurso ou processo seletivo, 1,5 ponto, tá? 1,5 ponto. Depois, se for admissão sem concurso ou processo seletivo, vamos pensar numa universidade particular, 0,5. 0,5. Ainda, exercício de outro cargo, emprego ou função pública, privativa de bacharel em direito, não previsto no inciso 1º, pelo período mínimo de 1 ano. Deixa eu ver só o inciso 1º. Tá, onde que eu estava aqui? Tá. Não previsto no inciso 1º. Mediante admissão por concurso, até 3 anos, acima de 3 anos, 1 pontinho. Olha só. Pode ser a questão do chamado analista, tá? O analista é um concurso em que é uma remuneração, inclusive, muito interessante, muitas pessoas só fazem concurso de analista, varia às vezes de R$12.000, R$14.000, e muita gente procura esse concurso porque ele tem uma boa remuneração e, ao mesmo tempo, muitas pessoas, cada um enxerga a vida de uma maneira, né? E, inclusive, eu tenho alguns colegas que passaram por esses concursos e a ideia deles é a seguinte, olha, eu não quero, digamos assim, perder a minha vida. Veja, quando você é juiz, gente, isso é importante a gente dosar na nossa vida, porque são decisões muito importantes. Quando você está num cargo de juiz, você tem uma conduta a ser seguida. Tudo que você fizer é julgado. Especialmente quando você está no início de carreira, numa cidade muito pequena. Todo mundo sabe que você é o juiz. Você vai ao supermercado, olha lá o doutor fulano de tal. Você fica muito visado, você perde toda a sua privacidade.
Então, você tem que pensar também sobre isso. E, claro, pode ter riscos, é uma profissão, você vai decidir sobre muita coisa importante, né? Pode ser na área criminal, pode trazer algum risco, sim. Claro, graças a Deus, ao menos no Paraná, nós temos aí, pelo menos, uma certa tranquilidade, que eu escuto dizer, em relação aos juízes. Mas a depender do lugar onde você estiver, às vezes você vai correr algum risco, sim. Então, tem muita gente que dosa isso e fala, olha, sinceramente, eu acho que não compensa o que eu vou ganhar e a liberdade que eu vou perder. Então, tem gente que prefere não tentar esses concursos e vai para os chamados analistas, né, que desempenham uma função importante também, via de regra até auxiliam juízes, né, tem muito analista que fica no gabinete do juiz, auxiliando em sentença e assim por diante, e não é ele que vai assinar, né, isso que é o bom, no sentido de, não é ele que vai dar a cara para bater, né, porque se a sentença é boa, ótimo para o juiz, mas se não é boa também, ficou feio, né, ninguém vai lembrar que foi o analista que redigiu a sentença. Bem, então o concurso de analista também conta para essa questão do exercício de cargo de bacharel em direito. Ai, cadê? Deixa eu... Tá. Os títulos aqui, né? Deixa eu só olhar o chat. Boa noite. Não pergunta. Tá. Outro título vai contar. Se você foi advogado, né? Até 5 anos, 0,5. Entre 5 e 8 anos, 1 ponto. Acima de 8, 1,8. Depois, aprovação em concurso público, desde que não tenha sido para pontuar no inciso 1º. Tem gente que passou por 3, 4 concursos aí, tá? Passou por mais de um concurso, vai acabar pontuando 2 vezes. Também vai contar diplomas em cursos de pós-graduação. O que é pós-graduação? Olha o nome, pós-graduação. Hoje, vocês que estão aqui, vocês estão realizando uma graduação. O que você fizer depois se chama pós-graduação. E tem um monte de coisa, tem um monte de situação que você pode fazer que conta com pós-graduação. Primeiro, você pode fazer uma especialização, tá? Uma especialização com carga mínima de 360 horas. Essa especialização, como o próprio nome diz, ela te torna especialista em alguma área. Especialista em direito civil, especialista em ciências penais, que é o meu caso, que eu fiz assim que eu me formei, né? Daí eu fiz uma especialização. Além disso, você pode fazer um mestrado, que é um novo grau acadêmico, que a gente chama, né? Você vai ser mestre, como o nome diz, e o grau acadêmico, o último, seria o doutorado, né? O último grau acadêmico é o doutorado. Então, vamos lá. Para contar isso a título de títulos, o doutorado vale 2 pontos, seja em direito ou ciências sociais ou humanas, por exemplo, sociologia, história, geografia, né? Mestrado também vai contar 1,5, seja em direito ou ciências sociais. Especialização em direito, desde que tenha no mínimo 360 horas, 0,5, ok? E ainda conta também graduação em qualquer curso superior, reconhecido ou curso regular de preparação à magistratura ou ao Ministério Público com duração mínima de 1 ano, carga horária mínima de 720 horas aula, frequência mínima de 75%. Pessoal, alguns tribunais, eles mantêm as chamadas escolas da magistratura, que contam tanto como especialização, como uma questão de preparação mesmo para o ingresso na carreira da magistratura. Não é que é obrigatório você fazer a escola da magistratura, longe disso, né? Mas muita gente procura fazer as escolas de aperfeiçoamento, essas escolas da magistratura, do Ministério Público, com o fim de entender um pouco mais da dinâmica, até porque, via de regra, quem está dando aula ali são os juízes, então eles procuram fazer esses cursos preparatórios da escola da magistratura.
Depois, curso de extensão sobre matéria jurídica com mais de 100 horas aulas, tá? E aproveitamento de 75%. Vamos lá. O que é um curso de extensão? Pessoal, o curso de extensão é aquele curso que envolve tanto a chamada comunidade acadêmica, que são alunos e professores, quanto comunidade externa, ou seja, pessoas que não estão ali inseridas no âmbito acadêmico. Lá no nosso curso, nós temos um projeto de extensão, que é o Núcleo de Prática Jurídica. Perceba, no núcleo, há professores trabalhando junto com os alunos do nosso curso e também nós atendemos a comunidade externa. Este é um projeto de extensão, tá? Este é um projeto de extensão, ok? Também conta, se você publicou livro jurídico de autoria exclusiva, ou seja, você é o único autor da situação, vai contar como título 075. Não é muito, né? Perceba que tem coisas aqui que são um pouquinho que contam. Também, artigo ou trabalho publicado em obra jurídica coletiva ou revista jurídica especializada, 0,25. A chamada laurea acadêmica. Talvez tenha muita gente que pretende ter a laurea acadêmica, né? E eu fico muito feliz com isso. Mas vamos lá. Primeiro, a laurea acadêmica aqui conta 0,5. Você sabe o que é uma laurea acadêmica? Tá? Peraí que eu já vou responder. Agora eu vi algumas perguntas aqui. Pessoal, vocês sabem o que é uma laurea acadêmica? A laurea acadêmica, ela é uma espécie de reconhecimento dado ao aluno que atinge um certo percentual de notas acima de 9, lá que eles colocam. Na UENA, salvo engano, são 2/3 da nota acima de 90, né, para você receber a laurea acadêmica. Claro, é uma homenagem, é muito bom você ser laureado, mas isso não significa que você vai ser a pessoa mais bem-sucedida por ter uma laurea acadêmica, tá? Isso, olha, inclusive eu não laureei, né? Tinha matérias que eu não gostava na graduação. Direito tributário, direito do trabalho, direito empresarial mesmo, foram os tormentos da minha vida. Passei, né, tirava nota, mas assim, a contragosto, não ia com a cara, e é normal a gente não ir com a cara de algumas disciplinas. Teve colega meu que simplesmente estagnou, que foi laureado e está assim, estagnado. Não sei o que rolou depois da graduação, estagnou, tá? Mas, claro, é legal, eu acho que o mais importante que a gente tem que perseguir na graduação, pessoal, eu sempre falo isso, a melhor coisa para se fazer uma boa graduação é se empenhando. Não é a sua nota que vai dizer que se você não entendeu, que você não sabe, não é nada disso. Você tem que se preocupar com a forma como você está entendendo as coisas. Isso é o mais importante. É saber se você pegou a situação, se você está pegando o conteúdo. Isso, quando você tem essa sensação que está dando certo, pode seguir que vai dar bom. Agora, se você está perdido, tirou nota, você tem que rever alguma coisa. Não é só tirar nota, não. O Matheus, ele perguntou quanto ganha um analista. Olha, tá ganhando aí, em média, 12, 14 mil reais. Gustavo, prof, já ouvi comentários. Quem passa para analista, dica mais fácil para passar no concurso da magistratura? Eu acho que você quer dizer que fica mais fácil. Olha, na verdade, as pessoas que passaram para analista, elas já estão com um estudo avançado, né? Isso é uma coisa que a gente verifica. As pessoas que estão estudando para qualquer concurso, elas já estão com, digamos assim, uma disciplina de concurso, estão estudando bem. Então, tem muita gente que utiliza, inclusive, o concurso de analista como um meio termo. Por exemplo, chega um momento da vida que você se vê assim, poxa, eu preciso trabalhar, né? Porque esses concursos, vocês já perceberam que eles levam tempo, né? Primeiro, vocês vão terminar a graduação, aí vai exigir 3 anos. Aí você fala, poxa, e se eu não passar em 3 anos? Porque, pessoal, as pessoas estão estudando 5, 6, 7 anos para o concurso da magistratura. Você fala, como é que vai ser a minha vida? Vou ficar 7 anos sem salário, sem nada, e a gente vai advogar, vai fazer outras coisas para conseguir, né, colocar o pão na mesa e corre atrás do sonho. A vida é assim.
Quando a pessoa passa para o concurso analista, ela fala assim, vou mirar primeiro no analista e depois eu vou para o concurso da magistratura. É normal isso acontecer também. Bom, cada um faz seus planos aí, né? As pessoas tentam encaixar sonhos com necessidades. Necessidade de ganhar dinheiro para pagar conta e sonho de ser o que você, né, quer ser. Não tem nenhum problema. Então, daí fica a critério. Mas quem está estudando para analista já está bem avançado aí em termos de estudo, sim. É que o concurso de analista, assim, o nível é alto, mas a quantidade de etapas é menor também, né? Então tem tudo isso. Vamos seguir aqui. Então falei sobre a Laura, né? A Laura é uma honraria recebida por conta do seu aproveitamento acadêmico durante a graduação. Vai contar ainda também a participação em banca examinadora de concurso público. Se você compõe como membro, você é membro julgador, que a gente chama, para o provimento, né, de cargo da magistratura, Ministério Público, Advocacia Pública. Então, se você for membro examinador desses concursos, também vai contar 0,75. Vai contar ainda título. Se você foi conciliador por no mínimo 1 ano, nos juizados especiais, 0,5. Tá? 0,5. Tá, esses são os títulos, né? Então, assim, sobre a questão do ingresso, nós falamos de todas as etapas, falamos primeiro, tem uma prova objetiva do concurso, depois uma prova de sentença, depois vem aquela etapa em que se analisa a vida pregressa do sujeito, a questão de sanidade mental, sanidade física. Por fim não, né? Quase ao fim, nós temos a prova oral, que é uma prova, como o próprio nome diz, oral, não é uma pergunta do tipo, oi, de onde você veio? Por que você quer ser juiz? É uma prova, pessoal, que se pergunta sobre o conteúdo efetivo do universo jurídico, tá? Do universo jurídico. Vamos fazer o seguinte, como eu tenho esse recurso aqui de mostrar para vocês, eu vou pegar aqui um edital de concurso da magistratura. Deixa eu só pegar aqui. Concursos e estágios aqui no nosso TJ do Paraná. Concursos e estágios, concursos magistrado, tá? Vamos abrir aqui. Então, o último concurso no Paraná foi esse aqui, e aqui nós vamos ter os documentos. Deixa eu pegar o edital, concurso público aqui, esse edital aqui. Ó, a letra tá pequena pra caramba, né? Olha aqui, o edital do concurso do TJ Paraná. Primeira etapa, prova objetiva, ó. Segunda etapa, 2 provas escritas, teórica e prática, né, que é a prova de sentença. Terceira etapa, inscrição definitiva, que vai ter sindicância da vida pregressa, investigação social, exame de sanidade física e mental, exame psicotécnico. Quarta etapa, prova oral, como eu disse. Quinta etapa, avaliação de títulos, tá? Avaliação de títulos. Professor, o que se pergunta nessa prova? Aqui, ó, tudo do direito. Vai perguntar sobre direito civil, processo civil, direito do consumidor, criança e adolescente, direito penal, direito processual penal, enfim, tudo, pessoal, tudo, tá? Tudo. Esse concurso abriu só para 5 vagas, tá? 5 vagas. Claro, acabou chamando mais gente depois, muito mais do que isso. Deixa eu só ver aqui. Ó, aqui tá a inscrição preliminar, como eu havia dito para vocês, mas eu quero ver aqui, que é tanta coisa. Tá, aqui estão as etapas, ó. Ele é muito pequeno, esse edital. Isso aqui é a prova prática. Prova. Ó, a primeira etapa aqui, ó, prova teórica. Não, essa aqui é a segunda fase, prova teórica e prática, né? A segunda etapa do TJ Paraná, que é aquela de sentença, eles têm também questões, tá? Abertas, questões que vão valer 1 ponto, direito constitucional, administrativo, empresarial, civil,
processual civil, penal, processual penal, e valerá meio ponto cada questão referente à criança, adolescente, tributário, consumidor, direito ambiental, eleitoral e formação humanística. O que é formação humanística, professora? Tem caído nos concursos da magistratura, nos concursos, né, que são de grande porte, que a gente chama, matérias referentes à filosofia do direito, sociologia do direito. Então, não desprezem isso, tá? Não desprezem achando que as matérias do primeiro ano, né, são matérias que vocês não vão usar para nada. Tem sido cobrado esses concursos. A OAB inseriu formação humanística na avaliação. Então, levem a sério, tá? Levem a sério. Não é para desprezar, não, que cai sim. Prova prática, ó. Prova prática, 2 sentenças. Uma civil e uma criminal. Pessoal, vocês estão conseguindo enxergar? Porque para mim aqui tá pequeno. Imagina, não sei como que tá chegando aí para vocês, né? Tá com uma letrinha minúscula isso aqui. Então, a prova prática, 2 sentenças. Uma de matéria de direito criminal, que é direito penal, né? E outra civil. A terceira etapa lá, aquela que vai ter sindicância, né? Inscrição definitiva. Aí tem tudo aqui. Tem que apresentar um monte de negócio. Pessoal, é documento pra caramba, tá? Ó, exame de sanidade física, tá? Sanidade mental. Deixa eu ver se aqui consta os exames que eles pedem. Deixa eu ver aqui. Aqui, os exames de saúde destinam-se a apurar as condições de rigidez física e mental do candidato. O exame psicotécnico avaliará as condições psicológicas do candidato, devendo ser realizado por médico psiquiatra ou psicólogo. Sindicância da vida pregressa, né, que vai investigar sua vidinha. Essa, deixa eu ver se consta aqui, o que eles vão fazer? Não está constando aqui. Aqui, ó. A comissão de concurso poderá também obter informações relativas à pessoa do candidato junto a agentes públicos e privados. O que acontece muitas vezes, tá? Vocês não estão conseguindo enxergar? Dá para ver? Tá de boa a letra? Não. É que eu acho que quem está usando o celular, talvez eu acho que esteja difícil mesmo, tá? Mas para quem está na tela do computador, talvez seja mais tranquilo. Tá. Nessa vida pregressa, aqui fala que eles vão buscar informações suas sobre você com agentes públicos e privados. Eu vou dar uma dica aqui de ouro para vocês. Olha só, quando vocês forem fazer estágio, faça o estágio bem feito. Porque o que está dizendo aqui, tem concurso da magistratura, se você for estagiário de um juiz, promotor, sabe o que eles vão fazer? Eles vão ligar para esse juiz e promotor e falar assim, olha, esse sujeito aqui, né, ele está aqui no concurso da magistratura, está quase aprovado, eu queria saber como é que ele era no estágio. Era uma pessoa que fazia tudo certinho, né, era educado, respeitoso, e a pessoa vai dizer sobre você, ok? Olha aí o quanto importa a nossa conduta do dia a dia, tá? Vai importar, eles vão buscar informações sobre você, sobre quem você é. Depois, a prova oral. Vem a prova oral, tá? A prova oral. A prova oral, olha como que ela acontece. Em sessão pública, tá? Ela é filmada, inclusive, essa prova. Ela é filmada. Depois, deixa eu só ativar aqui que estavam me ligando. A prova oral, então, gente, eu não estou conseguindo enxergar direito aqui. Olha como que é feita a prova oral no dia. O sorteio público de ponto em cada disciplina para o candidato com antecedência de 24 horas. Então, 24 horas é feito esse sorteio do tema que você tem que trabalhar. A quinta etapa, prova de títulos, que a gente acabou de ver. As coisas que vão contar aqui como com título, né? Especialização, tudo aquilo que a gente viu, concurso, magistério superior, laurea acadêmica e assim por diante. Então, tá tudo aqui, pessoal. Esse é o edital. Meu Deus, quem tá mandando mensagem no WhatsApp aqui? Vou fechar isso aqui. Esse é o edital do concurso da magistratura do Paraná. Claro, não tenho tempo aqui de analisar ele inteiro com vocês, mas é sempre importante quando você for realizar a prova que você saiba.
O que tem acontecido também, o concurso, ele pode ter o que a gente chama de banca própria. O que é banca própria? O próprio tribunal faz a prova. O que é isso? Os juízes, né, os desembargadores são responsáveis pela elaboração de questão, de correção. Só que isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E tem algumas empresas, né, que elas prestam esse serviço. Para quem pensa em concurso, já deve ter ouvido falar da chamada CESP, né? Ou SEBRASP hoje, que vai fazer as provas. A CESP é bem temida pelos candidatos, mas no concurso da magistratura, você sabe a CESP, como que ela faz a questão, né? Marcou aquela... Se você tem duas corretas e marcou uma errada, você perdeu a questão. Mas para a magistratura, esse sistema não se aplica, tá? A CESP não aplica esse sistema maléfico junto para a prova da magistratura, ok? Então tem a FCC, que a gente chama, tem a VUNESP, são todas empresas que prestam esses serviços e que fazem as provas, já tem professores que fazem essas provas há anos e organizam o concurso e assim por diante. Mas a última etapa, geralmente, é o próprio tribunal mesmo que aplica, a prova oral, que eles chamam, né? Então, este é o edital do nosso concurso da magistratura do Paraná. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Beleza. Então, vamos seguir, né? Pessoal, se você quer esse concurso, coloca na sua cabeça, você vai passar. Você vai passar primeiro, porque o concurso, ele é muito mais resistência, no sentido de saber que o caminho é longo, mas que vocês, estudando, né, sempre mantendo esse sonho vivo, isso não é impossível, você vai passar, cada um no seu tempo, cada um adequando a sua rotina, tem gente que tem família, tem gente que precisa trabalhar, tem gente que não precisa trabalhar, e a vida é assim, cada um tem as suas circunstâncias pessoais, mas que dizer que fala que isso é impossível, não é impossível, e desejo já desde já que vocês consigam isso e venham me contar um dia que vocês são juízes, eu ficarei muito feliz mesmo em receber uma notícia dessa. Eu acho que eu ainda não tenho essa notícia porque eu estou no meu 3º ano de docência, né, como professora, então relativamente sou uma professora jovem de carreira, então eu ainda não tenho nas minhas memórias uma notícia dessa, mas espero ter um dia, e quem sabe não seja você que está me assistindo que vem me dar essa notícia, né? Só me avisa antes que daí eu vou comprar uma caixinha de lenços e vou chorar, mas com certeza eu vou ficar muito feliz. Por que não, Matheus? Por que você não quer esse concurso? Por que você não quer o concurso da magistratura? Não quer ser juiz? O doutor Matheus? Não quer, Matheus? Você acha que é uma carga emocional muito grande? Porque assim, né, pessoal? Claro, mas tem esse lado também, a gente precisa saber esse lado emocional que pesa, a gente tem que ter maturidade para isso. Ó, a Beatriz já quer, a doutora Beatriz, então ela tem como missão de vida passar no concurso e me dar essa notícia. Ah, tá. Beleza, Matheus. Beleza, Matheus. Achei que você não queria. Então, venho me dar essa notícia, pessoal. Tá? Tem outras carreiras também, muito interessantes e muito bonitas de se fazer, de se ter, né? Tô gravando. Deixa eu ver aqui o Yuri. Juiz é bom que se aparecer alguém que não gosta, é 30 anos fácil de regime PJ. Nossa, Yuri, pior que não, sabia? O Yuri colocou aqui, deixa eu colocar um pouco meu rosto aqui, né, para o compartilhamento. O Yuri colocou aqui que é fácil, daí você dá 30 anos. Pessoal, na verdade, não. Na verdade, para fazer uma sentença é um tanto quanto complicado, tá? É um tanto quanto complicado, porque você precisa fundamentar. E para você fundamentar penas tão altas assim, você vai ter que ter um bom fundamento, vai ter que ser uma situação muito grave para isso acontecer, né? Vai ter que ser uma situação bem grave. Pessoal, com essa sociedade informatizada,
que a gente vive hoje, né? Não só para juiz, não, mas para tudo, assim. Todo mundo fica muito visível, assim, né? As coisas correm muito rápido. Então, às vezes, se o juiz erra, todo mundo pode errar. Todo mundo pode errar. Às vezes, ele dá uma sentença que desagradou as pessoas. Vixe, Maria. Aí, todo mundo cai matando de pau. Fundamento, não gosto dele. Bem que poderia ser, Bia. Bia, desculpa, eu tô chamando a pessoa pelo apelido achando que eu sou íntima, né? Mas desculpa, Beatriz. Bem que fosse assim. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma sentença, um acórdão, como é que se fundamenta, assim, um pouquinho desses atos judiciais, tá? Desses atos judiciais. Vamos pegar aqui um caso. Estou pensando aqui. Deixa eu ver aqui na seção de notícias. Vamos ver se eu acho um caso e eu vou pegar uma sentença. Que eu não quero pegar exatamente os meus casos, não por má vontade, mas porque pode ter alguém que vocês conhecem, né? E aí fica uma situação um pouco mais complicada. Notícias do TJ. Tá? Sexta Solidária. Nananã, Encontro Nacional. Ver todas as notícias. Vamos pegar aqui. Justiça nega pedido de reabertura feito por escola de futebol. Inspeção, destaque, adoção. Deixa eu tentar aqui ver se essa aqui de futebol tem o número dos autos que a gente chama. E eu vou colocar aqui. Ele não colocou. Deveria ter colocado o número do processo, porque daí eu pego ele na hora. Não. TJ entregou. Também não. Teletrabalho. Aqui. Justiça Estadual determina que casal cumpra isolamento. Deixa eu ver. Mas não coloca o número ali do processo. Estava colocando bonitinho. Não estão colocando. Que coisa, hein? O casal consegue, vamos ver o número dos autos. Aqui. Acesse a decisão. Pronto. Essa é uma liminar. Nossa, inclusive isso aqui é de Paranavaí, gente. Esse caso aqui é de Paranavaí. Deixa eu só confirmar. Paranavaí. No caso de Paranavaí, que o casal conseguiu a alteração da viagem, sabe? Olha, isso aqui não é uma sentença, tá? Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Isso aqui não é uma sentença, mas é uma decisão judicial que a gente chama, né? Aqui está se analisando o que a gente chama de liminar. Olha para vocês verem como que o juiz aqui tá, a juíza, na verdade, né? Ela está decidindo sobre a questão. Ela vai narrar sobre o caso, ó, que teve, né? Haveria uma viagem, mas por conta da pandemia isso ficou, não tem como acontecer, literalmente, né? E ela vai justificando, ela vai dar liminar, olha, nos termos do artigo tal, do Código do Processo Civil, a probabilidade do direito, depois ela comprovadas reclamações junto à página da empresa, perigo de dano, é uma fundamentação que ela vai construindo, né? Então, tem que ter uma certa fundamentação. Por incrível que pareça, peguei um caso de Paranavaí, mas não foi intencional, não. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem mais alguma? Esse não. Esse é o site do nosso tribunal, pessoal. Isolamento social. Aqui. Essa aqui, deixa eu ver se é um acórdão. Isso aqui é um acórdão, né? Isso aqui é uma decisão judicial, mas depois eu vou falar para vocês o que é um acórdão, uma sentença, mas é um órgão colegiado que o Tribunal de Justiça analisa a questão. Veja, é uma decisão já mais robusta, né? Maior, gente. Olha o tamanho da decisão. Professora, são 6 páginas curtas. Você imagina fazer umas 10 dessa por dia, né? Umas 10 dessa por dia. É o que espera o seu futuro como juiz. Então, fundamento, daí o juiz vai
que o desembargador vai analisando, fundamentando, por que ele está decidindo daquele jeito, por que ele decide de outro jeito, né? Ele cita doutrina, ó, citou doutrina, como eu falei para vocês, e aí ele fala, ó, vou deferir tal coisa, ele cita mais coisas, cita, fundamenta, né? Fundamenta aqui, grupo empresarial que é o Boticário, vai citando aqui o artigo do Código Civil, cita mais doutrina, Carlos Roberto Gonçalves, cita mais coisa, e para chegar nisso aqui, ó, defiro parcialmente tal coisa. Perceba que ele não defere assim imediatamente. Você viu o tanto que ele tem que fundamentar, pessoal? É isso aí. Tá no meu rosto, Kaique? Putz, meu Deus do céu. E eu fiz toda essa performance e o negócio estava no meu rosto. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, então, né? Vou compartilhar aqui. Desculpa, pessoal. Achei que estava na tela. Imagina a minha cara aí. Imagina a minha cara que estava aparecendo. Tá, vou voltar lá. Pessoal, vamos voltar, então. Esse aqui é um acórdão, tá? Um acórdão do Tribunal de Justiça, que é uma decisão dada num agravo de instrumento. Vocês vão aprender tudo sobre essas peças em processo civil. Mas eu quero que vocês se atentem ao como a fundamentação judicial, ela precisa ser bem feitinha, tá? Não adianta você falar assim, olha, condeno ou absolvo sem justificar por quê. Todas as decisões judiciais, elas precisam do que a gente chama de justificativa, de fundamentação, tá? Vou passar aqui, claro, rapidamente sobre isso, mas perceba, tem um relatório nessa decisão, o relatório o que aconteceu? O que está acontecendo? O relatório vai sintetizar o juiz ou o desembargador, ele vai sintetizar o que está acontecendo, tá, do caso, ele vai dizer, olha, ajuizou a ação por isso, a pessoa está inconformada por conta disso, ela pediu isso, e assim por diante. Então, o relatório é uma exposição do processo, que a gente chama, tá? Uma exposição do processo. Então, ele relatou, que a gente chama, tá, ó, em síntese, é o relatório. E aí vem a fundamentação. Fundamentação é justificar por que ele vai tomar aquela decisão. Ele precisa fundamentar. E aí ele vai citando inúmeras coisas. Ele vai dizer que a pessoa agravante aqui não precisava juntar as peças, e ele conhece do agravo. O que eu conheço do agravo, professora? O que é isso? Conhecer de um agravo significa que esta peça aqui, ela preenche os requisitos, logo, ele merece ser analisado. Quando se faz análise de algumas peças processuais, que a gente chama, primeiro se faz um filtro preliminar, ou seja, se cumpre alguns requisitos, porque se nem cumprir os requisitos mínimos, não é conhecido, ou seja, não é nem analisada a questão. Então, quando se diz conhecer de um recurso, conhecer da questão do agravo de instrumento, significa que o agravo foi analisado ao menos. Tem situação que não é analisada, pessoal, porque alguma coisa de errado foi feita na peça lá embaixo, tá? Então, conhecer significa análise da questão. E aí ele vai fundamentar. Ele vai fundamentar com base no Código de Processo Civil. Ele vai aqui, ó, citar doutrina, ó, no que concerne a probabilidade de direito, leciona Daniel Mitidiero. E cita, ó, doutrina. Doutrina é o quê? O que os cientistas do direito que escrevem livros, o que eles pensam. Cita. Aí depois, citou mais doutrina, mas esse doutrinador André Luiz Baumtesser. Depois, foi citando decreto, ó, propostas de não sei o quê, de imóvel de locação, e vai construindo a fundamentação, e cita aqui, e cita ali. Muito bem, olha o tamanho da fundamentação, pessoal, não é curta não, não é curta não. Aí fala da pandemia, fala de não sei o quê, fala do grupo aqui, o Boticário, fala do Código Civil, cita mais doutrina, ó, sobre o assunto, teoria da imprevisão por conta do coronavírus, e vai fundamenta aqui, fundamenta ali. E aí, professor, o que ele decidiu? Aí vem, por tudo isso que ele justificou, você vai saber o que ele decidiu.
Assim, neste juízo sumário de ponderação dos interesses em conflito, ou seja, depois de tudo isso que eu analisei, que eu descrevi aqui e fundamentei, eu vou deferir parcialmente a tutela de urgência almejada para suspender a exigibilidade de 50% do valor do aluguel referente aos meses de março, abril e maio de 2020. Ok? Então, perceba que a fundamentação é um tanto quanto extensa. Pessoal, compartilhou depois, né? Vocês viram ali a decisão, né? Ou não viram também? Deu para ver? Deu para ver certinho? Só me diga. Ah, tá. Porque se não compartilhou de novo, aí eu ia dar um, né, soco. Então, isso aqui é o que espera você enquanto juiz. Você vai ter que fundamentar tudo. Pessoal, mas é tudo. O juiz, ele não decide assim, decido. O quê? Ah, absolve, solta. Ele não pode fazer assim. Tudo que ele faz, ele tem que justificar. Professora, qual que é o volume de serviço? Ó, se prepara para fazer pelo menos umas 10 decisões por dia, tá? Claro, você tem assessor, você tem estagiário para te auxiliar, tem tudo, mas você, como juiz, tem que ter o controle da sua equipe, né? Você vai ter que analisar, ver se fundamentou certinho, corrigir, e assim por diante, não dá para dar bobeira, né? Afinal, é o teu nome que tá ali na situação e precisa ser analisado, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa hoje. Também não vou sobrecarregá-los. Tá. Eu quero só, já que a gente está vendo as decisões, para fechar a aula, daí eu entro depois em um por um desse aqui, tá? Em um por um desses aqui. Eu quero, tá. Eu mostrei para vocês um acórdão agora, né? Mostrei um acórdão. Eu vou pegar uma sentença. Eu vou entrar no meu ProJude porque é o mais fácil para mim, assim, em termos de tempo. Eu já tenho sentenças ali dadas, não tem segredo de justiça, então, não tem segredo de justiça, então não tem problema de vocês verem, tá? Não tem problema de vocês verem. Vou mostrar uma sentença. Então, só para título de curiosidade, pessoal, o sistema que nós utilizamos aqui na Justiça Estadual do Paraná é esse sistema, o ProJude, tá? É um sistema eletrônico, os processos hoje tramitam eletronicamente, então tá tudo aqui, você vê o meu nome, né, a minha OAB e assim por diante. Deixa eu pegar aqui um caso, esse aqui. Saiu a sentença, inclusive, essa semana. Aqui. Ó, inclusive foi absolutório, tá? O evento 223 aqui, sentença absolutória, magistrada. Aí eu clico e vou abrir a sentença. Olha, isso aqui é a sentença, então. Não vou pular o nome da pessoa, tá? É o relatório, ela vai descrever qual era a situação, o que aconteceu. Ou seja, ó, foi designada a audiência para a oitiva de vítima, a vítima foi ouvida no número tal dos autos eletrônicos. Então, o relatório ela vai sintetizando tudo o que aconteceu. Foi revogada a suspensão do processo, foi apresentada resposta à acusação, foi designada oitiva, data para a oitiva do acusado, mediante carta precatória, audiência, aí vem alegações finais, né, e tudo isso. Aí a fundamentação, ó, ela vai ter que fundamentar, professora, mas ela vai absolver, ela não vai condenar, precisa fundamentar? Precisa fundamentar. Aí ela vem fundamentar por que ela vai absolver essa pessoa. E ela vai indicar tudo, gente, tá? Ela vai indicar sobre a questão da autoria aqui, né? Inclusive foi porque ela absolveu a pessoa. Ela vai justificando, mostrando aqui o que a testemunha falou, e vai citando as coisas, ok? Olha como ela fundamentou. Ela citou jurisprudência do Tribunal de Justiça, ok? O que mais? E segue, né? Aí ela cita uma doutrina aqui do Mirabete, que a gente chama. Ela cita mais uma doutrina. E o dispositivo, ela absolveu a pessoa, julgou improcedente a denúncia, e absolveu a pessoa. E, ao final, ela assina, ok? Então, essa é uma sentença. Os cabelos pretos irão ficar brancos rapidinho? É um pouquinho, Gustavo, um pouquinho. Mas dá para tocar a vida.
Deixa eu vir aqui para o meu rosto. Opa. Fechar isso aqui. E abrir. Bem? Pessoal, então, por hoje, eu sei que, assim, tem uma carga de coisas ali, de informações muito grandes, assim, né? E eu quis apresentar um pouquinho dessas decisões do Tribunal de Justiça, de sentença, porque senão fica muito maçante a aula. Então, eu falei, vou, né, abrir com eles aqui o Tribunal de Justiça. Aí vocês também vão vendo como pesquisa as coisas, como se localiza. Mostrei um edital de concurso mesmo que aconteceu, para vocês verem que não é balela. Isso acontece, o edital segue aquela resolução do CNJ, então sempre que for prestar o concurso, tem que olhar esses editais, porque eles têm as regras específicas, o que você vai ter que fazer, e assim por diante. Mas hoje eu queria deixar mais uma mensagem de motivação de que se você pensa nesse concurso, como muita gente pensa, se preparem, que vai dar tudo certo, tá? É muita dedicação, muita disciplina, esperança e fé, né, gente? Eu acho que se a gente unir tudo isso, que são bons sentimentos e boas atitudes, não há limite nesse mundo. Então, é muito importante que a gente nutra esses bons sentimentos e que o que os motiva a buscar um cargo desse, que tem uma responsabilidade muito grande, seja, sobretudo, a melhoria das pessoas e da justiça, pessoal. Não escolham as profissões de vocês. Claro, o dinheiro ele é muito importante, né? Nós vivemos em uma sociedade que exige isso de nós. Precisamos pagar contas. Mas não condicione a tua meta de vida a só isso. Você precisa ganhar bem? Claro, todo mundo precisa ganhar bem. Mas eu acho que o mais importante é se sentir realizado, e quando você se sente realizado, você faz um bom trabalho. E lembre-se que quem senta na cadeira do juiz não está decidindo sobre processos, está decidindo sobre vidas. As pessoas que estão em um processo, às vezes a vida delas pode mudar com a decisão que você der. No processo criminal, pense o seguinte: você pode ter situações em que você vai ficar na dúvida se aquela pessoa é culpada ou inocente. E a pessoa que está no banco dos réus, ela sabe qual é o peso de ser réu num processo. Então, você precisa pensar muito bem na decisão que você vai dar. Numa situação de guarda, de pais brigando ali em relação à criança, você vai ter que decidir buscando o que é melhor para essa criança. E não é fácil, às vezes. Aliás, não vai ser fácil, né? Você precisa ter, claro, um distanciamento, porque você não pode chorar ali na frente, não é isso, vocês não podem sofrer, mas vocês precisam ter dimensão da responsabilidade, né, da situação envolvida, ok? Então, coloquem esses ideais de justiça, ideais de fazer o melhor e de resolver na medida do possível, né, porque todo mundo é humano e nós somos falhos, de conseguir dar a melhor decisão, né, para aquelas pessoas que buscam. Eu acho que é isso, pessoal. Bom descanso para vocês. Né? Se cuidem muito, estudem, né? Não estou falando só para exame de disciplina. Estudem, peguem amor pelo estudo, pessoal. Até porque vocês ingressaram em um curso que vocês nunca vão parar de estudar. Seja juiz, promotor, advogado, vocês vão ter que estudar todos os dias. Não dá para parar, porque o direito a cada hora muda, né? Então, a gente tem que seguir. Beijo para vocês, pessoal. Ótimo descanso e até mais, pessoal. Até mais. Até enrolei a língua. Beijo, beijo, beijo. Parar a gravação. Parei.